Olá, a paz seja convosco. Seja bem-vindo em mais um culto da 81 e aqui em Curitiba. Nós estamos aqui no culto da família. Pedimos licença para entrar na sua casa, para estar tendo esse tempo de celebração, esse tempo de alegria na presença de Deus, e que você compartilhe desde já esse vídeo. Se você puder, você curta aí, se inscreva no nosso canal se você estiver assistindo pelo YouTube, se for pelo Facebook, seja aí, curta a nossa página, né? Seja inscrito aí para seguir as nossas notificações, e que você possa aí comentar também com os pedidos de oração, tá? Se você tem algum pedido, coloque aí, que os nossos intercessores sempre estão ali conferindo os comentários e orando por vocês. Eu convido você a ler a palavra de Deus comigo no Salmo de número 34. Salmo 34, diz assim a palavra de Deus. Você pode acompanhar aí pelo vídeo, vai estar passando os versículos aí. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Eu quero enfatizar aqui esse versículo, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós temos motivos e inúmeros motivos para nos preocuparmos hoje. O mundo está vivendo em crise, mas nós não estamos em crise, nós estamos sim em Cristo. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai lembrar que tem muitos motivos para você se alegrar na presença dele. O profeta Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Porque ele sabia quem era o Deus de quem ele estava falando. E eu quero te convidar nessa noite, ou manhã, ou tarde, não importa o momento que você esteja ouvindo esse culto, eu convido você a se alegrar na presença do Senhor. Porque são maiores os feitos do Senhor, são maiores os feitos que Ele já fez por nós, pelo seu povo. E lembre de tudo que Deus já fez por você. Se lembre de como Ele te resgatou, se lembre de todas as bênçãos que Ele fez pela tua vida. E você tem motivos hoje para tomar posse dessa palavra. A Bíblia diz mais precisamente, não temas 365 vezes para nós. Para cada dia do nosso ano nós temos uma palavra de Deus dizendo, não temas. Você tem motivos hoje para continuar confiando no Senhor. Eu te convido a orar comigo, Senhor Deus e Pai. Nesse momento, nessa oportunidade, nós colocamos a vida de cada um aqui diante de Ti, Deus. Aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, aqueles que receberam esse vídeo de alguém, meu Deus, pessoas que estão sendo hoje pela primeira vez acompanhando os nossos cultos, Pai, eu quero convidar a Tua presença para se fazer presente conosco, onde quer, Senhor, que essa pessoa esteja ouvindo. Meu Deus, nós lemos na Tua palavra hoje que é bem-aventurado aquele que confia em Ti, para nós provarmos do Senhor e vermos que o Senhor é bom. De nada nós teremos falta se nós confiarmos em Ti, Senhor. Por isso nós declaramos hoje que a nossa confiança está no Senhor. Nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos vales. Mas o Senhor está conosco, Pai. O Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Por isso nós declaramos isso nessa noite, Pai. E declaramos através desse louvor que a bênção do Senhor está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as gerações que virão, em nome do Senhor Jesus. Amém.
abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é contigo, é contigo.
que você declarasse isso sobre a sua casa hoje. Que a presença do Senhor é bem-vinda aqui. Que Ele está aí, que os céus fechados estão se abrindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Nós estamos declarando que os céus fechados venham se abrir e que a presença do Senhor flua, ela flua em você e através de você. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, Sua glória está aqui, Teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram
estamos vendo à nossa volta. A nossa fé, a nossa segurança, a nossa esperança está em Ti. Tu és o nosso grande Deus. Nós aceitamos o Teu convite para nós hoje, Deus, para provarmos e vermos que o Senhor é bom. E seremos bem-aventurados ao confiarmos em Ti. Oh, que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, Que se abram e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Tu és grande, Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. Aleluias. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus com o nosso pastor Tatsu Kojima. Capítulo 6, para a nossa meditação nesta noite. Servidão sobre os medianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa do medianita, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, vinha os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punha-se contra ele em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subia com seus gado e tendas, vinha como gafanhoto em uma multidão que não se podia contar, nem eles, nem aos teus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta, filho de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quanto vos oprimiam, e o expeli diante de vós, e vos dei a terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Biezerita, e Gideão seu filho, estavam malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu,
se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos do medianita. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que eis que está comigo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela sua bendita palavra. Agora que estaremos meditando nesta palavra, obrigado, Senhor, porque nesse texto há coisa riquíssima para cada um de nós. E nós sabemos que nós estamos vivendo num momento, meu Deus, de dificuldade, como o povo de Israel estava vivendo. E nós sabemos que tem uma saída para que tudo isso seja solucionado, resolvido para cada um de nós. E nesta noite nós queremos a direção do Teu Espírito, através da pregação desta palavra, que o Senhor ministre ao meu coração e a cada coração dos nossos amados ouvintes que estão nos ouvindo agora, e nós adentramos os seus lares pedindo licença para nesta noite trazer a palavra de Deus, para que Ele venha nos fortalecer, para que nós tenhamos ânimos, coragem e possamos vencer no Teu nome. Assim nós pedimos a Tua presença, a Tua graça e o Teu olhar. Fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, como disse o irmão Fausto, nós estamos vivendo difícil, todo mundo sabe. Isso não é somente no Paraná, não é somente no Brasil, mas é no mundo inteiro. Então, uma grande luta, uma grande dificuldade, uma grande aflição, um grande sofrimento. E nós vemos que até a comida já está começando a ter dificuldade, porque não há produção. Há essas leis que estão sendo impostas e nós vemos que as coisas estão caminhando para um lugar que a gente não tem nem ideia onde vai ser. Mas uma coisa eu digo para cada um que está nos ouvindo nesta noite, você que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que teme a Deus e procura andar nos caminhos de Deus, eu posso dizer com toda segurança, certeza, possa haver o que houver, mas Deus vai nos estar abençoando, vai estar nos guardando. Então Deus, na verdade, guarda aqueles que buscam, aqueles que, na verdade, não esquecem dele, aqueles que honram a vida dele. E nós vemos, na verdade, nesse texto, quando nós acabamos de ler, nós vemos o povo de Israel passando por um momento muito difícil. Deus que havia tirado ele do Egito, Deus que tinha colocado ele na terra de Canaã, onde eles venceram muitos países ali, desalojaram, destruíram vários povos e eles tomaram aqueles lugares. Mas por que na verdade Deus permitiu que eles lutassem, guerreassem, matassem muitas pessoas naquele tempo e viesse ali e tomasse aquele lugar? Porque era um povo, na verdade, que eles não queriam saber de Deus. Eram pessoas, na verdade, muito idólatras, que cada um deles tinha o seu Deus, cada um tinha Deus que eles achavam que eram. Mas nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Israel sempre foi um povo que, na verdade, velou pelo Deus, Criador do céu, da terra e da sua plenitude. Então esse Deus que nós servimos é um Deus, na verdade, não é com Deus D minúsculo, mas é com Deus D maiúsculo. É esse Deus criador do céu, da terra e da sua plenitude. Esse Deus a qual nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos que ele que criou todas as coisas, formou todas as coisas. E como é bom a gente conhecer as coisas de Deus, ver a origem, de onde foi que iniciou o mundo, como foi feito, como se criou. E nós sabemos que Deus é supremo. Deus, na verdade, ele foi fazendo tudo isso, na verdade,
E nós entendemos pela palavra de Deus, na verdade, que Deus, pela sua infinita misericórdia, coloca o homem sobre a terra, diz a Bíblia, forma o jardim do Éden, coloca o homem naquele jardim, e na verdade diz para eles viverem naquele jardim. Então era um jardim, um lugar maravilhoso, onde não existia morte, não existia dor, não existia sofrimento, maldade, mentira, crueldade, essas coisas não havia lá. Então o que Deus criou para o homem e para a mulher foi o melhor, mas infelizmente quem perdeu o jardim, na verdade, não foi Deus que tomou, mas foi o próprio homem que, na verdade, desobedeceu a Deus e perderam o paraíso. E ao perder o paraíso, então nós vivemos nesse planeta que se chama Terra aqui, a qual nós passamos por luta e dificuldade, porque o próprio Deus diz que o suor do seu rosto comerá o pão de cada dia. A mulher, por ter desobedecido, na verdade, teria dores e conceições, e, na verdade, a serpente seria aquele animal que rastejaria o seu ventre todo dia sobre a face da terra e comeria o pó da terra. Então nós vemos que Deus não criou o homem para morrer. Por isso que, na verdade, ninguém até hoje aceitou a morte. Ninguém aceita a morte. Ninguém aceita a morte. Por que não aceita? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente com Deus. E o próprio Deus vinha e visitava o casal naquele jardim. Mas Adão e Eva, infelizmente, eles perderam o jardim. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, mas por outro homem entrou a salvação. E a salvação veio através da pessoa de Jesus. Enquanto nós temos Jesus na nossa vida, então, nós herdamos, na verdade, o reino de Deus. E Jesus disse, o reino de Deus não está longe, está perto. Então, quando nós temos Jesus na nossa vida, o que acontece? Nós desfrutamos de uma vida com abundância com Ele aqui. E quando nós partimos daqui, nós vamos herdar esse paraíso que um dia foi perdido. Então, por isso que a pregação do Evangelho é necessário. Por isso que a pregação do Evangelho precisa continuar sendo anunciado. E aqui estou aqui nesta noite anunciando o Evangelho para quê? Para que as pessoas, na verdade, encontrem o caminho da verdade. Porque muitas pessoas acham que todo caminho leva a Deus. Mas a Bíblia é bem claro. A palavra de Deus diz que Jesus só tem um caminho para chegar a Deus. Em João 14:6 disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho para Deus se chama Jesus. E muitas pessoas estão equivocadas, infelizmente crendo em tantas coisas, acreditando em tantas coisas, mas nós temos que voltar para a palavra de Deus, temos que voltar para a Bíblia. E nós olhando para a palavra de Deus, tem ensinamentos extraordinários. Nós vemos que coisas que foram faladas de Jesus outrora, na verdade ela já se cumpriu, muito se cumpriu, outros estão se cumprindo e vai se cumprir na totalidade a palavra de Deus. Então quando a gente conhece a palavra de Deus, conhece Jesus. E na verdade como o povo vão conhecer a Deus se não tem quem pregue? Então na verdade a gente está aqui para pregar, para falar das coisas de Deus, simplificar das coisas de Deus que é maravilhoso, extraordinário, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos ama tanto, que deu o seu único filho para morrer numa cruz do Calvário, naquele sofrimento terrível, para pagar o preço da minha e da tua salvação. Então o preço da minha salvação, da tua redenção, foi o precioso sangue de Jesus. E olhando para esse texto das Escrituras Sagradas, nós vemos aqui o adambento do povo. Deus tinha livrado eles do Egito, tinha tirado da escravidão depois de 400 e poucos anos, tirou do Egito, agora leva para a terra de Canaã, uma terra maravilhosa, como diz a Bíblia, onde manava leite e mel, quer dizer, uma terra muito, muito fértil, uma terra muito boa naquele lugar. E Deus deu o melhor para eles. E eles, na verdade, viram os feitos que Deus havia feito durante os 40 anos do deserto, passando por aquele sofrimento, mas eles vencendo. No deserto não tem mantimento, não tem comida, mas Deus dava todo dia o maná para eles comerem todo dia. Ali no deserto não tinha água, Deus fazia brotar água do deserto, fazia brotar a água das rochas. Então Deus sustentou aquele povo o tempo todo. E nós sabemos que no deserto, durante o dia, é muito calor, sol escaldante ali, terrível, mas Deus dava a sua nuvem para cobrir aquele povo, para não morrer torrado. Nós vemos que a noite é o inverso, no deserto é o inverso.
Quando chega a noite, dá um frio muito terrível. E Deus, pela sua infinita misericórdia, então, dá o quê? Dá a nuvem para que eles, dá a coluna de fogo para que eles fiquem, na verdade, aquentados ali. Então nós vemos que Deus cuidou do povo, Deus tinha feito maravilha, eles sabiam da história, a geração foram se passando, ficaram 40 anos no deserto, e nós vemos assim que agora eles herdam a terra de Canaã. Agora eles estão lá, mas diz a Bíblia que eles começaram a deixar de fazer as coisas que Deus havia determinado. Assim mesmo, no dia de hoje, a mesma coisa. Tem muitos cristãos que já conhecem Jesus, conhecem a palavra de Deus, conhecem o ensinamento das Escrituras Sagradas, mas infelizmente estão deixando de fazer aquilo que Deus mandou. Então, para você ter sucesso, para cada um de nós termos sucesso, ser bem-aventurado nessa vida, precisamos voltar a dar ouvido à voz de Deus, precisamos obedecer o que Deus está falando para cada um de nós e fazermos aquilo que Ele mais pede, que é o quê? Para nós amarmos a Ele, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como nós vamos amar o próximo, se muitas vezes a pessoa não se ama nem a si mesmo? Então nós temos que olhar para nós e dizer, não, eu sou especial porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sou muito especial e você é muito especial. Cada um de nós somos tão especial que nós não fomos feitos como carro que faz em série ou qualquer coisa, mas nós fomos feitos, cada um de nós em particular, porque cada um de nós, você, eu, cada um de nós temos uma impressão digital que é o único que eu tenho, que só tem uma impressão digital que é a minha, só tem uma que é tua. Então Deus nos ama tanto que fez especial. Então o jeito que você é o que Deus fez, e se Deus fez você dessa forma, se alegre, fica feliz, fica contente, e vamos glorificar, vamos louvar a Deus, porque nós sabemos que nós estamos neste mundo de passagem, irmão. Ninguém de nós garante que amanhã nós estamos vivos. Ninguém garante. Ainda mais com essa pandemia que se alastrou no mundo inteiro, ninguém tem a segurança se amanhã estará vivo. Mas uma coisa eu tenho, quem tem Jesus na sua vida pode ficar tranquilo, porque quando ele parte daqui, ele é promovido para a eternidade. Ele vai lá e já não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais maldade, mas somente gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós vemos que esse povo aqui havia esquecido. Como ele se havia esquecido de Deus, tinha esquecido os mandamentos de Deus, o que aconteceu? Diz a Bíblia que Deus deu eles nas mãos dos midianitas. Então o próprio Deus, na verdade, faz com que isso aconteça, porque não quis a Deus, quis outros deuses. O que aconteceu? Caiu na mão dos midianitas. E por 7 anos, diz a Bíblia, que eles estavam no sofrimento terrível. Estavam naquele sofrimento terrível, de tal maneira que, na verdade, os medianitas vinham aí, os amalequitas vinham ali, do Oriente vinham ali, eles plantavam, eles lá colhiam, ele levava tudo que eles tinham, levava ovelha, levava tudo que eles tinham, e vinha como gafanhoto ali, destruindo tudo, levando tudo, e diz a palavra de Deus que Israel empobreceu muito naquele tempo, de uma forma terrível, e nos dias que nós estamos vivendo também, nós vemos que a coisa está partindo para essa situação, do empobrecimento mundial terrível. E nós precisamos fazer o quê? Como eles vieram chegar naquela situação e viu que estava ficando feio, o que o povo daí começou a fazer? Começou a clamar a Deus. Então eu convido a toda a humanidade, todos que estão nos ouvindo, que comece a clamar o Senhor dos Exércitos, comece a clamar esse Senhor que era o povo de Israel, esse mesmo povo de Israel, o mesmo Deus que nós servimos, esse mesmo Deus que nós estamos pregando, e ao clamar a Ele, diz a Bíblia, que eles começaram a clamar por causa daquela situação, que não estava aguentando mais, porque na verdade eles plantavam, colhiam, o inimigo levava, destruía tudo que tinha e estava num caos terrível. E pode ver que o mundo está caminhando para essa situação. Então você que conhece a Deus, que não conhecia Deus, se alia a nós agora, clamando ao Senhor Jesus, pedindo misericórdia, graça, perdão. E diz a palavra que eles começaram a clamar a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia. E diz a palavra de Deus, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta, filho de Israel, que lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel,
Deus do Israel, vos tirei do Egito e vos fiz subir a vós, tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quanto vos oprimiam, e o expeli diante de vós, e vos dei a terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Tudo isso que está acontecendo é porque o povo não está dando ouvido à voz do Senhor. Tudo isso está acontecendo porque o povo está buscando a Deus esse estranho. E nós lendo o Velho Testamento, que na igreja começamos a ler a partir de janeiro, o Velho Testamento, desde o livro de Gênesis, estamos lendo, já estamos no livro de Ruth agora, nós vemos assim como Deus abomina, na verdade, a idolatria. Como Deus abomina isso, Deus não é com isso. E nós vemos a palavra de Deus, que quando eles deixavam as idolatrias, deixavam as coisas erradas, e invocavam o nome do Senhor, o Senhor vinha em socorro deles. Quantas vezes nós vemos acontecendo isso no povo de Israel? Eles vencendo, sendo bem-aventurados, por 20, 30, 40 anos, de repente deixavam os caminhos do Senhor, começavam a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregava na mão do inimigo, eles vinham sofrendo, mas quando eles se arrependiam, buscavam a Deus, Deus os livrava. Então eu convido todos quanto creem em Deus, creem em Jesus, que vamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração, vamos buscar a presença dEle, que Ele tenha misericórdia de nós, como Ele teve misericórdia do povo de Israel diante dos midianitas. E eles começaram a clamar e Deus enviou o profeta dizendo, tudo isso está sobrevindo. De repente você está dizendo, mas por que está sobrevindo tudo isso sobre a terra, sobre o Brasil, sobre nossas vidas? Eu digo para você, está sobrevindo porque deixamos de ouvir a voz do Senhor. Mas eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, eu exalto o nome do Senhor, porque o Brasil, na verdade, é um país que, na verdade, tem um olhar favoravelmente de Deus. Não sei se vocês conhecem Israel, ele passou a ser país em 1948. Em 48, Israel não era país, e houve uma votação ali na ONU, né, para ver se Israel voltaria a ser país novamente, né? E ia haver aquela reunião, e quem presidia aquela reunião da ONU naquele dia era o embaixador do Brasil, Oswaldo Aranha, e aquele homem viu que não seria, na verdade, elevado Israel a país. Que conta a história que naquele homem ele suspendeu aquela reunião e começou a trabalhar com os países, dizendo, é melhor nós elevarmos Israel como país, vamos elevar Israel como país, vamos deixar. Ele começou a trabalhou com as pessoas, e quando ele viu que dava, ele fez a votação, fez a assembleia, e para a glória de Jesus, Israel hoje é um país, porque um brasileiro chamado Oswaldo Aranha intercedeu ali em favor de Israel. E Deus havia dito para Abraão, aquele que me abençoar será abençoado, aquele que me amaldiçoar será amaldiçoado. Então, graças a Deus, o Brasil é um país abençoado. Tem esse lado positivo da parte de Deus em nosso favor, porque Deus continua com seu olhar favoravelmente em nosso favor. Até hoje, na verdade, nós vemos que o Brasil foi um país que, na verdade, passaram aqui holandeses, franceses, espanhóis, passaram portugueses, passaram um monte de gente aqui, levaram ouro, levaram tudo que tinha aqui, e ainda tem riqueza nesse país. Por que tem riqueza nesse país? Porque a bênção do Senhor está sobre esse país. Então vamos continuar orando pelo Brasil, vamos estar orando por Curitiba, vamos estar orando por essa nação, para que Deus livre essa nação, que o povo no mundo inteiro também, eu proclamo a cada um de vocês, que clame ao Senhor, Criador dos céus e da terra, e a Jesus Cristo Salvador, para que haja o livramento de toda essa situação. E nós olhando aqui então, nós vemos aqui que Deus envia o profeta e diz, por quê? Porque não deste ouvido à minha voz. Mas Deus, naquele momento, pela sua infinita misericórdia, ele levanta um homem ali.
Então sempre Deus levantava um homem para dar o livramento ao povo de Israel. Sempre levantava um juiz naquele tempo para, na verdade, se levantar, e esse juiz era levantado por Deus, e Deus escolhia, e ele ia lá, fazia e livrava o povo daquela enroscada. E aqui nessa situação eles estavam em dificuldade com os medianitas. E diz a Bíblia: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bierrita e Gedeão seu filho, que estavam malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Interessante aqui, a Bíblia diz que eles estavam malhando, né? No lagar onde se mexe com vinho. Mas eles estavam lá naquele lugar malhando trigo para guardar, para esconder, na verdade. Então nós vemos que Gedeão, na verdade, seu pai ali, eram duas pessoas que, na verdade, vendo a crise, a dificuldade, eles não desanimaram. Estavam lá trabalhando, estavam lá lutando, estavam lá buscando, né? Procurando guardar o pão de cada dia. Então, na situação que nós estamos também, não vamos desanimar, vamos levantar a cabeça, vamos em frente, vamos lutar, que Deus vai ser conosco. E diz a Bíblia que naquele momento ali, eles trabalhavam ali, o pai dele e o pai dele trabalhavam ali naquele lugar. Então eu digo para você, sempre Deus vai escolher, na verdade, Ele não vai escolher um desocupado para fazer a sua obra, para fazer a diferença na terra. Sempre Ele vai escolher alguém que trabalha. Deus, nós olhando para a palavra de Deus, Ele não escolheu nenhum dos discípulos, na verdade, folgado. Ou, na verdade, que não tinha nada que fazer, mas sempre Deus escolhe alguém que está trabalhando. Nós vemos que Deus escolheu Eliseu, era um homem que estava trabalhando. Deus escolhe Gedeão agora, um homem que está trabalhando também. E diz a palavra de Deus que Deus escolhe a ele. Veja bem o que aconteceu. Então o anjo do Senhor lhe apareceu para quem? Para Gedeão, e ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você que não desistiu, você que não está desanimado, você que não está triste, mas está lutando para sobreviver, está lutando para servir a Deus, buscar a Deus. Deus está dizendo aqui nesta noite, dizendo que você é um varão valoroso, você é uma varoa valorosa. Levanta a tua cabeça, não se entregue, mas continua levantando, continua buscando a presença de Deus, e que Deus vai livrar essa nação. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contando, dizendo: não vos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu. Então Deus, na verdade, está levantando você para ser um guerreiro. Deus está levantando você para ser um soldado que se coloque nas fileiras de Deus, que clame a Deus, que busque a Deus, porque Deus vai nos dar a vitória. Eu tenho a certeza que nós vamos alcançar a vitória, porque Deus é conosco. E ele lhe disse: ah, Senhor. Gedeão disse: ah, Senhor. Ah, Senhor. Com que livrarei a Israel? Eis que eu sou na minha família a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele disse: Senhor, eu sou menor das famílias em Manassés. Eu sou menor na minha casa. Mas Deus não está olhando para você nessa situação, mas Deus está olhando para o seu coração. Você que tem ânimo, você que tem coragem, você que tem fé, você que persevera, você que luta. Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, varoa valorosa. E ele dizia: mas eu sou mais pobre, eu sou menor da minha casa. E diz a palavra de Deus: e o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Deus disse: não, você vai ferir os midianitas como fosse um só homem. Então, amados irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Não desespere, não fica aflito nessa situação que está acontecendo. Só levanta a cabeça, tenha bom ânimo, levanta as tuas mãos, glorifique e louve a Deus. Você não está deixando você ir trabalhar, não está deixando você ir para lugar nenhum. Levante a tua mão, glorifique a Deus, adora a Deus e diz: eu creio no Deus de Gedeão, eu creio no Deus dos profetas, que nós vemos ali do passado, dos patriarcas, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu creio no Deus de Isaías, no Deus de Daniel, no Deus de Isaías, no Deus de Eliseu, no Deus de Elias. Esse Deus que nós temos que continuar clamando, buscando, porque Ele não está com seus ouvidos tapados, nem as suas mãos encolhidas, para que Ele não possa ouvir e não possa estender as mãos para salvar. Eu digo para você, fique tranquilo, varão valoroso, varoa valorosa, porque o Senhor é contigo. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus, a qual nós estamos lendo, e diz a Bíblia: Ele disse: agora se tenho achado graças aos teus olhos, que comigo está, rogo-te que daqui não te importa que eu ponha e traga o meu presente. Coisa tremenda. Ele disse: eu vou trazer o presente ao anjo. Ele disse, foi lá, fez um bolo, fez ali um cabrito, levou até ele com caldo ali. O anjo disse: coloca sobre a penha ali. Colocou sobre a penha, o anjo estendeu o cajado ali e naquele momento saiu fogo e consumiu. Deus aceitou. Quando aceitou, ele ficou apavorado, falou: puxa, eu vi o Senhor, agora eu vou morrer, né? Vou morrer porque eu vi o Senhor. Daí foi dito para ele: não vai morrer não. Porque se Deus aceitou a oferta que você deu, então Deus com certeza será contigo. E diz a Bíblia que, na verdade, ele ainda falou: Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, que o Senhor vai livrar, então eu quero fazer uma prova com o Senhor. Eu vou colocar um novelo de lã numa vasilha ali, e acontecer que amanhã esteja tudo molhado, esteja tudo seco a terra, todo lugar que estiver seco, e só o novelo de lã esteja úmido, aí eu sei que o Senhor é comigo. E diz a Bíblia que ele fez esse teste, colocou o novelo de lã ali, e diz a Bíblia que deixou lá fora. No outro dia, diz a Bíblia que estava tudo seco a terra, não tinha orvalho nenhum, mas quando ele chegou naquele novelo de lã que ele apertou, ele espremeu um jarro de água ali, daquele novelo de lã. Falou: poxa, Deus é comigo. Mas ele ainda, pela segunda vez, ainda disse: Senhor, mais uma vez me perdoe, mas mais uma vez eu vou fazer uma prova com o Senhor, se realmente o Senhor é comigo. Então, amados irmãos, os servos de Deus que realmente temem a Deus, na verdade, eles fazem prova com Deus, pedem a resposta de Deus, se Deus é com ele, se é para fazer, e ele queria fazer, não aquilo que ele queria, mas ele sabia que precisava fazer a vontade de Deus. Ele disse: então faço mais uma prova mais uma vez, Senhor. Então eu coloco o novelo de lã lá, e há de acontecer então, que no outro dia, se o novelo de lã estiver sequinha, como está aqui, e lá fora estiver cheio de orvalho, estiver todo molhado, aí eu sei que o Senhor é comigo. E diz a Bíblia que no outro dia, quando ele vai lá, o novelo de lã está sequinho, e a terra em volta lá estava cheia de orvalho. Aí ele falou: verdadeiramente o Senhor me escolheu para fazer uma grande obra. Então, quando a pessoa que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se Deus levando para fazer uma grande obra para ele, com certeza pode fazer as provas que Deus, na verdade, vai responder. Então, ele não faz por fazer, não faz por querer, não faz porque acha, mas, na verdade, ele espera a resposta de Deus. Então, como é maravilhoso que Deus realmente, ele, na verdade, ele concede e mostra que verdadeiramente que se nós temos algo para fazer para ele, realmente ele mostra para nós. Eu me recordo que eu congregava numa igreja há muitos anos atrás, e era na igreja ali, era uma pessoa, era diretor de diácono lá, mas era uma pessoa que não falava, não tinha muita vergonha, eu era muito tímido, e na verdade ali eu nem para dar testemunho eu dava, para você ter uma ideia. Eu ficava ali no meu cantinho, quietinho ali, sozinho, tal. Aí um dia eu estava sentado no terceiro banco da igreja ali, e naquela noite, quando eu estava sentado ali, Deus disse: nessa noite você vai dar uma profecia aqui, você vai entregar uma profecia minha. Aí eu fiquei pensando: vou nada, né? Vou nada. Daí naquele momento, eu só pensei, irmão, se na verdade é para dar uma profecia, o pastor tinha acabado de pregar,
Se é para dar uma profecia, o pastor me chame lá para frente. Aí eu vou dar. Mas nem sei o que o senhor quer que fale. E quando eu pensei, mal acabei de falar, o pastor me chamou lá na frente. Falei, meu Deus, aí eu fui, né? Falei, agora eu sei que é Deus, só pensei. Se é ele, se é do Senhor, ele vai me chamar. Ele me chamou, naquela noite entreguei uma profecia para ele. Entreguei uma profecia para a igreja. Primeira vez que Deus me usou em público foi dessa forma. Foi lá, entreguei uma profecia e Deus dizia, você toma cuidado, que tem um homem aqui nessa igreja que vai querer tirar o teu lugar. E se você não tomar providência, ele vai tirar o teu lugar, é isso que eu estou te avisando. Seja rápido e faça isso o mais rápido possível. Entreguei a mensagem, mais alguma coisa, não me lembro bem. Eu sei que quando terminou o culto, a turma disse, ô Kojima, você está falando bem ali. Falei, falei o que Deus mandou, né? E naquele momento entreguei a profecia, quem é? Eu falei, eu não sei, Deus não mostrou ninguém, eu sei que Deus falou isso aí, e foi o que você ouviu. E aí começou ali na igreja, quem será? E eu ali, falei, não sei também, Deus não me falou nada, só mandou entregar aquilo. Aí logo em seguida, na outra semana, meu pastor tinha uma reunião com toda a liderança ali na chácara de 4 Barras, e ele estava ali, e tinha um pregador dos Estados Unidos pregando ali, e o meu pastor chegou bem na hora que ele estava pregando. Quando ele entrou no salão, o pregador disse, eu tenho que parar a mensagem, porque Deus tem uma mensagem para entregar aqui. E era o meu pastor que tinha chegado naquele tempo, eu tenho que parar. E o pregador, na verdade, que era americano, falou a mesma coisa que eu profetizei lá, que Deus mandou profetizar, a mesma coisa ele profetizou lá, entregou. E o meu pastor, na verdade, depois ele me trouxe até, não existia, na verdade, só tinha aquelas fitas, né, cassete, ele me trouxe a fita e falou, igualzinho que eu tinha dito, ele disse ali, quer dizer, um pastor dos Estados Unidos veio e confirmou aquela profecia que eu havia dado ali naquela noite, que não foi eu que dei, foi Deus que deu. E, na verdade, ele ouviu e mais tarde foi se descobrindo, foi indo até que descobriu que era um pastor auxiliar dele que queria tirar o lugar dele. Confessou e realmente ele fez o que tinha sido feito. Então, na verdade, Deus escolhe quem Ele quiser. Ele fala com quem Ele quiser. E Deus fala com Gedeão aqui. Me recordo também quando Deus me chamou para pastorear aqui, era uma casinha velha ali embaixo, que o pastor disse, você vai assumir a igreja lá. Falei, não. Eu assumi a igreja, acabar de sumir com a igreja. Falei, não, ponha outro ali. Não queria de forma nenhuma. Aí que falei, eu ia tirar umas férias, era em fevereiro. Eu falei, eu vou lá para a praia. Se Deus falar comigo durante esses 15 dias lá, eu assumo. Deus fala em sonho, visão, porque eu creio que Deus fala em sonho e visão. Quem crê que Deus fala em sonho e visão? Está escrito no livro de Números, está escrito que Deus fala. Se houver profeta no meio de vós, eu falarei através de sonhos, através de visões. Isso é bíblico. E eu sempre queria isso. Aí eu fui para a praia, fiquei lá uns 2 dias. No terceiro dia, nada, nem sonho, nem nada. Terceiro dia, a minha esposa, a Ruth, pastora Ruth, diz, tive um sonho. Eu falei, essa mulher nem sonha. Quando sonha, pode saber que é profético. Aí ela pegou e contou. É um sonho, na verdade, que eu contar para você não vai saber nada. Mas só que quando Deus quer, na verdade, Ele revela para mim o sonho que é. O sonho, a pessoa conta e já estou sabendo o que é, porque Deus vai falando para mim. E veja o sonho que ela teve. Vocês não vão acreditar, não vão nem crer, não vão entender nada. Sabe o que ela disse para mim? Ela disse, eu tive um sonho. Naqueles tempos eu trabalhava como representante comercial. Eu fazia representação de massas, pães, pizza, massa de pastel e fazia as entregas, assim, só entregava. Daí eu tinha uma caminhoneta vermelha, com caçamba. Aí eu estava entregando, ela disse, eu e você estavam com as mãos cheias de pacote de pães na mão. Nós estávamos entregando no lugar. E quando nós estávamos entregando, que paramos ali, entregamos os pães, que nós voltamos para a caminhoneta, nossa caminhoneta foi roubada. Ele disse, o único sonho que eu tive foi isso. E enquanto ela dizia o sonho, sabe o que Deus disse para mim? A partir de hoje eu não quero mais que você entregue o pão material, mas eu quero que você entregue o pão espiritual. E se você teimar, eu vou permitir que as coisas que você tem seja tirado.
Eu falei, meu Deus, aí é mal demais, né? Naquele tempo já tinha 2 carros, tinha terreno, tinha casa, tinha apartamento na praia. Falei, é mal tirar as coisas. Aí eu falei para ela, falei, aí, e ela que nunca quis também. E daí ela disse, se é assim, vamos obedecer. E graças a Deus, foi a decisão mais certa que eu tomei, porque através desses quase 28 anos de ministério, milhares de pessoas já estão na glória, uns já estão andando por aí, outros estão por aqui, estão vivos, já foram salvos, não me arrependo de nada. Porque muitas vidas foram salvas, muitas vidas estão sendo salvas e louvado seja Deus. Aí eu, quando voltei, eu disse, pastor, eu vou assumir sim. Vou assumir, porque Deus confirmou. E para a glória de Jesus, começamos uma casinha, 6x6 de madeira ali embaixo. E hoje nós compramos esse terreno, compramos aqui. Durante esses anos todos, muitas igrejas foram levantadas, em vários estados do Brasil, Paraíba, Santa Catarina, Goiás, já tem igreja nossa, a igreja que abriu. Temos igreja em vários municípios de Curitiba, a maioria deles, com terrenos comprados, templo construído, pastores lá pastoreando lá hoje. E para a glória de Jesus, nós temos um trabalho até na Suécia, onde está o maestro Levi, que está pregando a palavra de Deus lá. E Deus disse para mim que durante a 81, iria pelo menos abrir umas 3 obras no exterior. Primeiro já foi. Eu creio que tem mais 2, mas Deus não falou se era durante o meu tempo que vou estar aqui ou se vai ser o sucessor. Não sei. Mas eu creio que Deus vai abrir as portas para mais 2 países lá fora para implantar a obra de Deus. Então, na verdade, nós vemos aqui que quando é o homem de Deus, profeta de Deus, na verdade, como Gedeão foi, ele disse, fez as provas, Deus disse, pode ir. E Deus disse para Gedeão, você faz uma convocação aí, porque nós vamos entrar na guerra contra os medianitas, que são muitos, são como gafanhotos, são terríveis, são bem armados, são bem preparados. E você levanta um povo aí, um exército para esse combate aí. Então, na verdade, irmão, nós temos que entender e compreender que sozinho você não vence guerra nenhuma. Eu não venço guerra nenhuma, nós precisamos estar unidos. Nós estamos unidos num corpo de Cristo, para que junto nesse corpo de Cristo nós possamos sair para a guerra e nós vencermos essa guerra. E diz a palavra de Deus ali que Gedeão faz uma convocação, e na primeira convocação que ele faz, sabe quantos homens aparecem ali? 32 mil homens. 32 mil homens, e Deus diz, Gedeão, é muito, porque se você vencer essa batalha, você vai achar que vocês que venceram. Não. Seleciona mais essa turma aí. E fala para eles ali, ó, a batalha vai ser árdua. É contra o povo bem armado ali. Mas aquele que for covarde, aquele que tiver com medo, na verdade, aí pode voltar para casa. Também nos dias de hoje estamos vivendo a mesma coisa. Tem muita gente acovardando, tem muita gente com medo, mas levanta a tua cabeça, vamos para a guerra. Vamos lutar, vamos vencer. Continua sonhando os seus sonhos, os seus projetos. Não deixa morrer, vamos em frente que nós vamos vencer. E quando ele diz isso, quem é covarde pode voltar? Irmão, daqueles 32 mil, voltou 22 mil para trás, ficou 10 mil. Agora com 10 mil, Deus disse, olha, ainda é muito, Gedeão. Gedeão deve ter pensado, mas só com 10 mil eu saí para lutar contra os medianitas, que são um monte, tem mais os amalequitas lá, tem mais o povo lá. E diz a Bíblia que naquele momento, o que aconteceu? Deus disse, leva para o ribeiro, aquele que beber a água, trazendo a água na mão, da água para a boca, esse você separa. Só separou 300. E com esses 300 homens, ele alcançou a vitória, deu a vitória a Israel. E Deus vai dar vitória, porque nós estamos aqui como exército de Deus e vamos vencer, porque Deus é conosco. Então, você que pode, você que não está congregando em lugar nenhum, vem congregar conosco, venha se aliar conosco e vamos ser o exército de Deus e ser uma bênção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite diante da Tua presença. Toma, Senhor, esse exército do Senhor, ó Pai, que é o exército valoroso, que vai vencer, vai batalhar e vai ser vitorioso. Toma conta de tudo e concede a vitória, curando, libertando, dando força, ânimo para cada um vencer e vamos ser vencedores em Teu nome. Assim nós te agradecemos
agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço, pastor Kojima. E que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão, consolação do Santo Espírito permaneça sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês.